Cordeiro Pascal, a Páscoa real, é Cristo Jesus a nós aqui. Páscoa é um tema maravilhoso. A questão é, quantos compreendem, quantos percebem o seu significado e quantos conhecem o que a Bíblia fala a esse respeito. Nós sabemos hoje que a tradição, o apelo comercial é algo muito forte nesses dias. Mas, na realidade, dentro do plano de Deus, a Páscoa ocupa um lugar muito especial. Você sabe quando foi instituída a Páscoa? A Páscoa foi instituída lá no Antigo Testamento. Durante aquele período em que o povo de Israel estava no Egito, e quando Moisés, então, recebeu a incumbência de Deus de tirar o povo do Egito e foi falar com Faraó, nós sabemos da resistência de Faraó para com esse fato de deixar o povo de Israel ir. Então, começaram as pragas, as 10 pragas. Isso eu acho que todo mundo já ouviu falar, das 10 pragas, não é? Então, toda vez que ocorria uma praga, o Faraó ficava um pouco mais, com o coração um pouquinho mais mole, etc. Mas foi na 10ª praga que ele deixou o povo de Israel ir. A 10ª praga foi a da morte dos primogênitos. Deus anuncia a 10ª praga e diz que ele iria fazer uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Depois dele ter notificado essa praga, ele dirigiu uma palavra muito especial para o povo de Israel. Aqui em Êxodo capítulo 12, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, o Senhor falou para o povo de Israel: vai acontecer algo que deve ser um marco nas suas vidas. Por isso, ele diz: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Significa que esse evento que aconteceria seria um marco, e que as vidas deles seriam, aquele evento seria um marco inicial, seria o princípio de algo novo. Por isso fala daquele mês ser o primeiro mês. Você sabe, nas nossas vidas, alguns eventos nos marcam, não é? Principalmente os eventos que transformam a nossa pessoa. Muitas pessoas dizem assim: depois daquele fato eu mudei, não é? Significa que a partir daquele fato começou algo novo. Então Deus estava falando para o povo: agora vai acontecer algo que irá marcá-los. Por isso, esse mês será o primeiro mês do ano. E ele disse então que no 10º dia do mês, eles deveriam tomar um cordeiro para cada família. E o que ele iria fazer? Ele diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E mais adiante diz que esse cordeiro deveria ser imolado no crepúsculo da tarde. Ele diz assim ainda: tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam, então, tomar esse cordeiro, e eles deveriam tomar esse cordeiro no 10º dia, e no 14º dia, eles teriam que matar esse cordeiro.
E esse cordeiro tinha um requisito para esse cordeiro: não podia ter defeito. Daí, no 14º dia, no crepúsculo da tarde, seria imolado. Eles teriam que tomar o sangue e colocar, né, nas ombreiras da porta e na verga. Então teria que passar esse sangue do cordeiro nas casas em que eles estivessem. E Deus diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus estava dizendo que naquela noite, né, ele iria passar, e nas casas que tivessem esse sangue nas ombreiras e na verga da porta, ele passaria. Sabe o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passar sobre, né? Ele passaria. Isso quer dizer o quê? Que ao passar, ao ver o sangue, não haveria morte do primogênito naquela casa. Então isso seria a diferença entre os egípcios e os israelitas. Por quê? Porque os egípcios não teriam essa marca, mas os israelitas teriam essa marca na porta das suas casas. Ali a marca era o sangue desse cordeiro imolado, um cordeiro sem defeito. Agora é o seguinte: essa é a Páscoa do Antigo Testamento. Aí nós temos o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos algo maravilhoso, que é o fato de Deus ter enviado o seu Filho Jesus por nós. E esse Senhor Jesus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, na parte final: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Aqui diz que Cristo se tornou esse Cordeiro da Páscoa no Novo Testamento. No Antigo Testamento, aquele Cordeiro sem defeito era somente uma sombra, uma tipologia da realidade do verdadeiro Cordeiro Pascual, que seria Cristo. Está vendo? Então isso quer dizer o quê? Que a morte de Cristo deveria ser o marco das nossas vidas. Isso mostra o quê? Que a morte de Cristo seria o fato que iria nos libertar da ameaça da morte, como ocorreu naquela noite na praga da morte dos primogênitos. E você sabe, a Bíblia é um livro maravilhoso. Você pode ver, o livro de Êxodo foi escrito por Moisés muitos e muitos anos antes. E agora, no registro do Novo Testamento, Paulo aqui diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E ainda mais, então vamos dar uma olhada o cumprimento dessa realidade, dessa profecia da Bíblia. Porque aquele Cordeiro Pascual era somente uma figura do verdadeiro Cordeiro Pascual, que seria Cristo. Então, olha só, tinha que ser tomado no 10º dia, e no 14º dia, esse cordeiro tinha que ser imolado. E esse cordeiro tinha que ser sem defeito. Então, eu vou ler alguns versículos para que vocês possam compreender o cumprimento dessa profecia, como é algo maravilhoso. Aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara
dentre os mortos. Então aqui conta um fato. 6 dias antes da Páscoa. E aí nesse mesmo capítulo diz assim, no dia seguinte, numerosa multidão, daí ele entra em Jerusalém. Então no dia seguinte significa 5 dias antes da Páscoa, tá certo? Então ele conta 6 dias antes, depois no dia seguinte, virou o 5º dia antes da Páscoa, ele entra em Jerusalém. E aí em Mateus 21, Mateus 21, versículo 18, diz que ele então passou a noite em Betânia, no 5º dia, e cedo de manhã, isso quer dizer então, o 4º dia antes da Páscoa, tá certo? Nós temos o 6º dia, o 5º dia e o 4º dia. Agora, esse 4º dia antes da Páscoa equivale àquele 10º dia do primeiro mês que nós vimos ali em Êxodo. Vocês compreenderam? E o cordeiro tinha que ser imolado no 14º dia. Significa, teria que ser examinado por 4 dias para ver se havia ou não defeito, porque esse cordeiro não podia ter defeito. Olha só, ali em Êxodo, no Antigo Testamento, diz, você vai pegar esse cordeiro no 10º dia, mas vai imolá-lo no 14º dia. E esse cordeiro não pode ter defeito. Então, por 4 dias você tinha que examinar para ver se esse cordeiro tinha ou não defeito. Aqui nós podemos ver o Senhor Jesus, ele, 4 dias antes da Páscoa, começou a ser examinado. Ele foi examinado pelos sacerdotes, Mateus 21, 23. Ele foi examinado pelos fariseus, Mateus 22, 15. Ele foi examinado pelos saduceus, Mateus 22, 23. E no Mateus 22, 35, ele foi examinado pelos escribas. Ele foi examinado por 4 dias e nele não foi encontrado defeito. Aí ele foi morto. Você pode ver o que foi falado a respeito do Cordeiro da Páscoa lá em Êxodo se tornou real na pessoa do Senhor Jesus. Então, quando a gente fala da Páscoa, nós primeiro temos que olhar aquela figura do Antigo Testamento, que havia um julgamento sobre o mundo, por causa da condição do homem. Mas Deus, para salvar o seu povo, fez com que um cordeiro fosse imolado, e esse sangue fosse aplicado na porta daquelas casas, e era um cordeiro para cada família. Isso quer dizer o quê? A salvação de Deus é para cada família. A unidade da salvação de Deus é por família. Deus quer salvar as famílias. E como o homem poderia ser salvo naquela noite da morte dos primogênitos? O fato de terem passado o sangue na verga e nos umbrais da porta fez com que aquele anjo, ao passar, disse: essa casa eu não preciso entrar. Por quê? Porque alguém já morreu. Isso quer dizer, o cordeiro tinha morrido no lugar do primogênito. Está vendo? Então essa é a razão pela qual ali no Antigo Testamento os primogênitos dos israelitas não morreram, porque um cordeiro havia morrido no lugar deles. Chegando no Novo Testamento, nós sabemos que Deus enviou seu Filho, foi para nos salvar. E Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. O sangue derramado por Ele deve ser a marca em nossas vidas. Isso quer dizer, por quê? Porque o homem pecou e sobre o homem há um julgamento por causa dos seus erros. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Por isso, Cristo
é o nosso Cordeiro Pascual. E o sangue derramado pelo Senhor é algo que nós devemos aplicar em nossas vidas. Tal forma que quando Deus olha para nós, diz assim: você pecou, você errou, mas Cristo morreu no seu lugar, para você ganhar vida. Por isso que a Bíblia fala então que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Nosso desejo é que, nesse momento em que todos falam da Páscoa, nós sejamos aqueles que vivem a Páscoa. Não é uma questão de passar a Páscoa ou celebrar a Páscoa, mas viver a realidade da Páscoa. E que esse sacrifício de Cristo, essa realidade de Cristo como Cordeiro Pascal, seja a nossa realidade. E que todos nós levemos essa marca, que é o sangue derramado por Jesus nos nossos corações. Isso vai trazer alegria para Deus. Esperamos que todos nós aqui possamos desfrutar da salvação que Deus preparou. A salvação é por meio de Cristo, esse Cordeiro. E lembre-se, um Cordeiro para cada família. Isso quer dizer que Deus não somente se importa conosco, Deus também se importa com as nossas famílias. E que Deus possa abençoar a todos nós que aqui estamos. Está bem?